fui pesquisar pra ver quem mais tava falando sobre esse assunto. Eu achei os nomes que a galera tava falando aí. Sinceramente, cara, o negócio é meio maluco mesmo. Eles fizeram outra, você viu que eles fizeram outra live lá? Tem outra live lá. É. De novo, mesmo assunto. Ah. Bom, pra galera que não sabe nada do que tá acontecendo, não entendeu nada desse bate-papo até agora, eu já vou pedir pra todo mundo deixar o like, tá? Se inscrever aqui no Redcast que não é inscrito, acompanhar a nossa transmissão. Pra todo mundo que tá chegando agora, tá bom? O Redcast tem episódio todos os dias. Inclusive, a gente publica a nossa agenda todo domingo lá no Instagram. Então fique atento aqui, participe com a gente, acompanhe os nossos episódios. Sempre trazendo aqui conteúdo bacana, excelente pra vocês. E nós vamos poder começar a explicar de onde surgiu essa história das pirâmides. Né? Falar primeiro sobre por que esse assunto tá vindo tão em alta agora, quais são as interpretações que as pessoas estão tendo, pra aí, assim, depois de situar a galera nesse assunto, a gente poder comentar, né, não? É uma grande pergunta, né? Quem foi o puto que Por viu favor. aquilo ali e trouxe aqui pro Brasil e replicou? Vai uma galera, Quem hein? foi? Eu sei quem foi, ué. Semana que Sabe vem. quem foi? Carol Capel. Será mesmo? Com certeza, ué. Foi lá, pegou aquele assunto Deus e aí quiser. saiu agora todos os jornais falando da mesma coisa. É isso aí. Grande Carol. Entrou Ela lá no faz Eu fui isso. no canal dela lá pra assistir. Tu assistiu o vídeo dela? Eu assisti, é engraçado que eu percebi que ela não gosta do Elon Musk. A grande parte dos títulos é Elon Musk te enganou. Ela É detesta. Elon O Musk que negócio fez dela. Pô, falar, agradecer a Elon Musk que mandou nossa fonte da Starlink que queimou, mandou, chegou hoje. Acabei de... Demorou, pagamos 2, 3 meses sem ter internet, pagamos. Mas chegou de graça. Cara, mas pirâmide é um negócio que De graça. fascina a humanidade há milhares de anos, né? Só lá que dá Milhares e desconto. Milhares de anos, a tal da pirâmide é aquele negócio, você pegar, como que é? Você pega ali o tamanho da pirâmide e dá a velocidade da luz. A coordenada da pirâmide, que é 29... Mas não dá pra Pode dar. crer, e tal, Jorge dá Souza. 299. Que mas tem não, os mesmos números. mas porque, tipo, a velocidade da luz você tem os números fixos ali. É definido, né? Tem um número de casas decimais. Entendi. Aí dá, tipo, 4, se não me falha a memória, 4 me casas sofre. decimais, Cinco negócio assim, quer, as isso aí. outras erram. Aí Aí tem dá uma mera igual. coincidência ali, a galera, não, mas não sei o quê. Se você fizer mais não sei o que, dá um número não sei o que. Aí tá alinhada com as Três Marias. E tá, e sempre teve esse negócio, essa mística das pirâmides, né? Esse alinhamento com as Três Marias também é outra coisa interessante. Todo mundo fala isso. Entendi. Me explica aí, que alinhamento é esse? Vou explicar. Eu coloquei aqui, ó, falaram disso pra mim. Vamos ver o alinhamento. Talvez mais provas pudessem ser encontradas observando-se as pirâmides do alto. E revelam que as duas pirâmides maiores formam um ângulo de 45 graus. Porém, a pirâmide menor está um pouco fora em relação às outras. Tá vendo? 3 pirâmides, uma um pouco fora em relação às outras. Para as 3 estrelas do cinturão de Órion. Elas lembram notavelmente a configuração das pirâmides. Então, teriam sido as pirâmides de Gizé, construídas em honra às 3 estrelas do cinturão de Órion. Tá vendo? As 3 pirâmides também, assim como as 3 estrelas, tem uma um pouquinho fora do eixo. Então, tá aí a explicação, certo? Não posso deixar muito aqui, que senão... Contido. Senão... eu tomo strike aqui. Mas é isso, é isso. Como se você pudesse sair das estrelas, como os antigos imaginavam, e projetar essas estrelas diretamente no chão. Tá vendo? Vai bater na pirâmide de Menkaure. Ela está um pouco desalinhada em relação às outras. Você olhar de um jeito. Do porquê da pirâmide. As crenças... Eles não faziam ideia de onde ele ia de noite. Eles Pronto, tá vendo? Tá aí. É porque é o ângulo, Não, cara. mas que ângulo? Não tem lugar, é isso que eu falo, não tem lugar nenhum Não, escrito aqui isso. tem foto que Como o cara não? faz de um ângulo que lá, quando as Então, Três mas Marias aí é estão na nascendo... fotografia. Claro, na fotografia. Mas qual é a Lógico. parte matemática da coisa? Que alinhamento é esse? Alinhamento de 2 pontos? Não, pô, um alinhamento que tem 3 estrelas e 3 pirâmides. Com intervalo proporcional igualzinho. Inclusive a que tá fora da escala. Caralho. Pontos sempre estão alinhados. Tem nada. Como é que é esse alinhamento? Então, sabe, a galera fala o negócio e repete na sociedade inteira e fica por isso mesmo.
E, É. cara, é o que eu falo, É isso vou mesmo. repetir. Faço minha apresentação aí do Será que Estamos Sozinhos. A explicação mais legal pra tudo é que é tudo alienígena, cara. Essa é a explicação mais legal. Não tem como você combater. É a mais legal. Então, durante muito tempo, muita gente acha que as pirâmides não foram construídas por seres humanos. Cara, eu pensava que era zoeira. Eu pensava que era meme. Porque Lógico eu sempre. que não. Não. Há muito tempo na internet, tipo, desde 2010 eu vejo aqueles memes que os caras faziam. Eram os deuses astronautas. Isso. Entendeu? Eu pensei que era Não zoeira. é mesmo, é um livro antigo isso aí daquele Dan Von Braun lá do... Os caras falavam. Não, pô. Esse aí vem daquele cara Zechariah Sitchin, né? É. O 12º planeta. Não, da Zacharias Sitchin é o da Babilônia lá, Como é que tem um outro lá? Livro Da- Perdido da- de da- Ink. Tem da uns Suméria, que traduziu os cuneiformes. livros- Eu já li esses livros todos. Tá juntamente. É que eles tô fazem vendo. toda a Nibiru, pesquisa tem esse nome Nibiru. porque no caso eles é dos sumérios e tal, cara. É. Entendeu? Mas o lance tem isso. Então tem cara muita gente que confundiu fala que as tudo. pirâmides são naves alienígenas, ou foram feitas por alienígenas e tal. E enquanto, né, o pessoal sabe como foi feita as pirâmides, lá não sei quantos mil homens carregando aqueles blocos, papapá, não sei o quê, tem todos, já sabem como foi construídas as pirâmides. Aí, Não. passou um tempo, lá na tumba do Tutankhamon, encontraram uma adaga, uma espadinha pequenininha, e ela tava inteira. E aí, quando pegaram a adaga, ela foi feita de meteorito, porque muitas coisas na época eram feitas de meteorito. Ali no deserto é fácil você encontrar meteorito, e o meteorito ferroso, você consegue fazer, né? Lança, ponta de coisa, essas coisas todas. E os caras lá, os egípcios, realmente eles tinham uma habilidade que eles conseguiam fazer. Quando enterraram o Tutankhamon, enterraram junto com ele na tumba dele uma adaga feita de meteorito. Quando abriram lá e tal, aquela coisa toda, viram essa adaga lá e falaram aqui, ó, isso aqui era um presente alienígena pra ele. Mas não era. Era coisa que eles faziam com meteorito, porque lá no deserto é fácil de você achar um meteorito. O meteorito é uma pedrona muito preta. Na hora que ela tá ali no deserto ou no gelo, você vê ela muito facilmente. Então tem essa parada também. Então esse negócio de pirâmide, cara, sempre vem, né? Aí a cultura pop ainda ajuda. Naquela região ali tem uma parte. Fácil encontrar um meteorito no deserto. Não tapa não, areia, não afunda, não fica lá boiando na areia. Mas também, tudo bem, entendi o que ele quis dizer, mas não... Mas os caras tinham procedimentos de colher isso, de coletar isso, de encontrar isso. É ali ainda, no complexo de Giza ali, né? Que tem as pirâmides. Tem uma região ali que tem os fósseis, cara, dos seres humanos, dos egípcios. Isso. Aí você tem os estudos ali mostrando, cara, que eles têm as marcas nos ossos e tal, justamente de carregar os pesos e tal. Então, tipo, tá ali, cara, evidência tipo, na tua frente ali. Você chegar lá e você vê aquilo Isso ali. passou por uma antropologia forense aí, que pegou um estudo os dados científico, e estudo tal. O cara carregava nas costas o bloco do tamanho do ônibus. Não cabe ao redor do bloco o tanto de gente que precisa pra erguer ele. O cara ergueu nas costas. E tal. Não, é a galera da É a arqueologia, galera, estuda tipo, sério é a mesmo. galera que tá ali, os fósseis ali, tipo, os seres humanos, os egípcios que montaram as pirâmides, como eles não eram nobres, eles eram enterrados em outro canto. Esse outro canto tá lá. Você vai lá, você visita. Entendeu? E tem vídeos mostrando. O último vídeo mostrando isso foi do Mr. Beast que ele foi lá. Ele ficou 100 horas lá, e aí os caras do ministério lá do... Acho que é de cultura, não sei o que, de ciência lá do Egito, aceitou ele ir lá, o maior youtuber do mundo, né? E aí mostrou as coisas. Se fosse só a base da pirâmide, só a base, só a primeira parte. Com os puta blocão lá, já não ia fazer sentido nenhum. Trazer de onde trouxe, chegar ali, pôr ali, organizar certinho. Só o primeiro quadrado, assim, a primeira parte da pirâmide, já não ia ter nexo. Os caras fizeram de novo, lá em cima, na mesma simetria. Ah, mano, isso é de brincadeira. Coisas assim pra ele também lá e tal. Divulgou os maiores Divulgou, não, ele foi em né? lugares que, tipo, 50 pessoas assim já foram, sabe? Que ninguém vai. Você tem que ter a permissão do Egito, né? Então, ele divulgou esses lugares. Sim. Os maiores Não, mas mistérios das pirâmides esse estão- lugar você tem os estudos ali. Você tem as fotos, os vídeos, você tem os estudos registrados. É porque ninguém busca esses estudos, né? Cara, Carol Capel não mostra vídeo sobre isso, Claro que né? não, cara. Tem É o os que eu estudos. falo. Você achou os estudos, os caras estão refutando, não. Todo mundo... Pô, Mas Carol. a explicação mais legal é que tudo é alienígena. Porque ir atrás dos estudos demora, é chato pra caramba, você tem que ler muita coisa. Então as pirâmides têm isso, cara.
Aí, com o passar dos anos, eles começaram a aplicar técnicas muito avançadas para estudar o interior das pirâmides. Em vez de você ir lá, entrar, porque o cara lá dentro, você coloca um monte de pesquisador lá, por mais cuidado que ele tem, ele pode quebrar um negócio, pode arrebentar outro. Então começaram a usar métodos bem avançados para estudar o interior das pirâmides. Então, tem estudos usando até raios cósmicos para estudar o interior da pirâmide. Muografia, né? Muografia. Muografia, que isso aí. Esse é o artigo de 2021, se não me engano, 2020. O Victor falou do cara, né? Esse tipo de vozinha fina fala muita coisa quanticamente. Eu já logo respondi. Exatamente. Essas vozinhas aí. Dos caras lá, né? Isso. Não, esse é o artigo que é de fato bonitinho, saiu na Nature, de muografia, eles encontrando aquela câmera secreta. A câmera secreta. Aí depois foram lá e encontraram. Não são os mesmos caras. Não são. Os caras são da outra. Câmera secreta é do Harry Potter. É, isso aí. Então, começaram a usar... de verdade, né? Começaram a usar essas técnicas aí bem avançadas para mapear o interior das pirâmides, porque aí você evitava de destruir, de ficar um monte de gente entrando lá dentro e de ter problema. Com essas técnicas aí, encontraram câmera secreta, tal, não sei o quê. Aí, em 2022, essa galera que ressuscitou agora, o problema dessas... Tem um problema aqui, ó. Vou abrir um parênteses aqui. Essa temática aí, cara, ela sempre ressuscita os mesmos caras. Então, o ano retrasado teve o ZTzinho lá do México, que é um negócio antigo na ufologia. Aquela múmia. Aquela mumiazinha lá, que é um negócio super antigo na ufologia, que são os anões ali da região de Nazca e tal, e não sei o quê. Cara, passa de tantos em tantos anos, ressuscitam esse negócio ali. O cara levou numa... Como é que ninguém ri disso? O maluco pega um anão de Nazca. Aí bota ali e chama de ET, velho. Mas esse deu ruim pro cara, porque na conferência lá de ufologia, foi no México que o cara levou, e eles chamaram pilotos da Força Aérea Americana, que estavam envolvidos no negócio lá, tic-tac e tal. Sim. O piloto ficou pistola da vida. Ele falou, caramba, cara, vocês me trazem aqui pra ver essa porcaria, que já é um negócio desmentido há muitos anos dentro da ufologia, entendeu? Mas o lance é o quê? Essas coisas aí, essas teorias de conspiração... A gente reagiu, né, esses anão aí. Eu não sei também até que ponto é o quê, né? E se os anão for mesmo um bagulho muito louco? Os caras acham uns bichinhos loucos na selva lá. E tinha os dedos diferentes, né? Até isso a gente não sabe, o que é manipulação, o que não é, né? Elas sempre orbitam as mesmas coisas, as mesmas pessoas. E a ciência fazer o quê? Ah, é verdade, agora vai mudar tudo. Não, os caras falam, não, o cara meteu louco, isso aí era um anão que tem lá na espécie, já era, sai isso na mídia, acabou, pronto. Exclui o cara. É sempre as mesmas. Só que elas aparecem de tempos em tempos, entendeu? Então aparece, fala um absurdo, e ninguém depois vai cobrar dessas pessoas, elas desaparecem por anos, e daqui não sei quantos anos elas vão aparecer num outro congresso, ou num outro canal de não sei o quê, ou numa outra coisa, cara. É sempre, pessoal, é sempre assim, não tem como errar. Você pode pegar qualquer teoria de conspiração. É a mesma estrutura, né? É a mesma estrutura, é o mesmo modus operandi, é tudo mesmo jeitinho. Só muda o assunto. É a mesma coisa. Esses casos que apareceram agora, lá várias teorias da conspiração viraram verdade, pô. Um monte. Da Bíblia, sobre Davi, sobre Jesus, sobre vários fatos aí, hoje é verdade. 2022. Eles usaram a mesma técnica, só o pessoal entender qual que é a técnica que eles usam. O próprio Soros aí, Rothschild, toda essa galera aí, ser da falsa Israel, era teoria da conspiração, agora eles mesmo falam. Usam radar de abertura sintética, então, que é um radar que tá num satélite a 670 km de altura, entendeu? Então o radar, quando ele passa em cima do Egito, ele tá soltando aquele pulso e recebendo pulso, soltando pulso, recebendo pulso. Sim, Eles usaram essa técnica lá em 2022, aí vamos falar assim, o que eles fizeram, aí o Felipe fala o que tá errado que eles fizeram. Eu tenho só um ponto pra falar sobre isso, que é trivial, mas termina primeiro aí. Então, eles falando que usando essa técnica de radar, eles conseguiram, nessa pirâmide aí, que é a pirâmide de Kefren, mapear câmeras secretas da pirâmide. Faz sentido? Do ponto de vista da técnica de radar, até faz. Porque se tá na superfície, tá beleza, o radar ele vai bem, entendeu? Então não tem problema nenhum com o radar em superfície, ele pode aplicar e tudo, e ele é muito bom pra ver coisas vazias. Então assim, se você pensar do tanto que eles publicaram numa revista de sensoriamento, isso é importante, pessoal, eles não publicaram nada disso em revista de arqueologia, ou de Egito, ou de nada. Foi no NDPI. Foi numa revista de sensoriamento remoto. O que é sensoriamento remoto? É você usar satélites pra entender a Terra. Então, o radar é bom pra você ver buraco, ele é excelente, entendeu? E ele é bom pra você ver coisas em superfície. Então, tipo assim, sem ler o artigo e sem fazer nada, até faz sentido esse trabalho de 2022. Ele faz sentido nesse ponto aí. Aí vai lá, fala aí. O ponto é, agora o banho de água fria. O ponto é, você vai e pega o artigo pra ler. Eles não fizeram nada. Eles não pegaram dados de satélite, eles não utilizaram o satélite, simplesmente não tem nada. É um monte de coisa montada ali, de forma aleatória, pra encher linguiça, com todas as coisas assim, com erros assim, bizarros. Bizarro. Você tem uma equação que precisa do comprimento de onda. Comprimento de onda eletromagnética, é um satélite. Aí o cara vai lá e bota o comprimento de onda do som, como se fosse sonar. Cara, você tá num satélite, você não tá num som. Uhum. E aí você vê que o negócio é feito de maneira pra ficar parecendo que é um artigo científico e passar. E eu fui mais longe, cara. Pra mim, os três revisores foram comprados pra passar ali por pares. Porque quando você olha o comentário do revisor por pares, ele escreve assim mesmo lá na revista, cara. Não entendi merda nenhuma da matemática, mas achei legalzão. Pode ir lá ver, eu publiquei lá no meu canal na Guia Comunidade, eu botei uma print lá circulando. Não entendi nada da matemática, mas pô, parece tudo certinho.
Então, assim, quando tu pega um negócio pra ler ali, fala do radar sintético, o do SAR e tal, tudo certinho. Só que é como se você tivesse pegado o texto de ChatGPT com a explicação, muda ali e taca. É isso. Outra coisa, quando você pega esse artigo de monografia, aí você vai lá no dados, né? Tem os dados disponíveis. Tem os dados disponíveis. Quando você desce ali, tá escrito ali, ó, os dados disponíveis, você pode acessar, mandando um e-mail pra mim, não sei o quê, e aí tem que ter a aprovação do ministro lá, daí é coisa do Egito, tem que ter a aprovação lá pra acessar os dados e tudo mais. Sabe o que tá no artigo desses caras? Não tem dados, não precisa, not applicable, não aplicável. Cara, como que tu vai fazer análise de dados de satélite e não entrega os dados? E Então hoje- assim, não tem nada. Aquele artigo ali, o de 2022, não é nada, é simplesmente um hoax, sabe? É um PDF feito e que passou. E quando você pesquisa a revista MDPI, aí veio uma galera de censuramento remoto falar comigo. O pessoal falou, ô Jaime, tem muita gente, pesquisador, reclamando dessa revista que tá, tipo, frouxa. Tá deixando todo mundo publicar ali pra poder ter... Aí, E ela, aí tem aí aquele- ela perde a credibilidade, Isso. credibilidade dela. Aí vem aquele negócio que a gente já falou aqui várias vezes aí desse negócio de publicação, cara, entendeu? Então você vê os caras, não, porque tem aqui um artigo publicado. Mas tá publicado aonde, cara? Entendeu? Que revista que publicou isso? e tal. Exatamente. Então, hoje, Segundo o sabe Daniel, foi uma revista séria lá, com revisão de pares e tudo mais. Agora, que tem as revistas que você paga, entendeu? Tem você paga, cara. Eu quero publicar um artigo, você paga pra revista, a revista publica seu artigo. Uma boa. não, Porque pagar todas tem que pagar, né? Mesmo pagando, eles não aprovam. a revista não tem tanto nome nem nada disso, e ela quer juntar o máximo de artigo possível pra soltar um volume, porque senão não compensa imprimir a revista nem nada. Entendi. Aí por isso que parece que esses caras ficam puta e eles, Mas não, o- e eles não são pesquisadores. Mas não? Não. Eles são o quê? Um é jornalista investigativo. Um sabe o que ele é? O Armando Alexandre, aquele- prepara aí. Sabe o que um deles é? Ex-químico. Ex-químico. Urânio. Como assim ele é um ex-químico? Não, ele trabalhou a vida Porque- toda como químico e e agora falou- eles são. Na verdade, esses três caras aí são ufólogos, cara. É isso que eles são. ufologia, Eles são são ufólogos. Tanto que aí. Mas então, ó, voltando. Que não antes tem da gente- problema nenhum. Não, O problema é que o não tem artigo tá errado. É só Não, mas isso. Tá bom, né? Também, vamos ver.